Olá, pessoal, tudo bem? Estamos nós aqui para a parte 3 e última parte do estudo das conjunções, né? Então, relembrando a habilidade que nós estamos trabalhando, que é de identificar os sentidos de operadores discursivos ou de processos persuasivos utilizados em um texto. Então, a gente está estudando os operadores discursivos. E agora é a vez da conjunção subordinativa, tá? Então, a conjunção subordinativa, ela já tem 9 tipos, né? As coordenativas tinham 5, as subordinativas são 9. E como o próprio nome diz também, o nome delas, né? Também indicam qual o significado que elas vão estabelecer ali, qual a função semântica que a conjunção vai estabelecer entre as duas orações, tá? Então, vamos lá então. Conjunções subordinativas, elas fazem parte das orações subordinadas, que lembram que são aquelas que elas vão depender uma da outra sintaticamente, né? A oração 2, para ter sentido, ela vai ter que existir a oração principal, que é a oração 1, tá bom? Então, o primeiro tipo que nós temos aí são as causais. Desculpa, as causais. Então, o que as causais fazem? Indicam causa, qual o motivo, a causa, a razão, né, a circunstância de ter acontecido algo, né? Causa é o fato que provoca o fato principal, o motivo que leva a algo a acontecer, né? Então, quais são as principais conjunções? Porque, pois, já que, uma vez que, como e desde que. Tá? Então, essas são as principais conjunções. E um exemplo, choveu porque estava muito quente. Então, qual aí a razão de ter chovido? Qual o motivo, qual a causa de ter chovido? Porque estava muito quente. Então, a segunda oração, que é a oração subordinada, ela vai trazer aí a causa de ter chovido, tá bom? É a mesma lógica da conjunção coordenativa, a diferença são aí a dependência sintática que uma vai ter da outra, dependência de que uma vai ter na função da outra, né? Então, porque estava muito quente, vai depender de uma relação de causa com choveu, né? Choveu, beleza. Porque estava muito quente, então tá dando a causa segundo a oração, tá bom? Eu tenho as consecutivas, que indicam consequência. Tem a causa, que é o motivo, e a consequência, que é o resultado. Então, a consequência é o fato provocado pelo fato principal, tá? Eu tenho aí o resultado de ter acontecido algo. O que resultou? Qual foi a consequência? Né? Minha mãe me bateu porque eu não lavei a louça. Nossa, aqui é um exagero, mas só para vocês entenderem bem. Qual foi a causa? Eu não ter lavado a louça, né? Qual a consequência? Mãe ter batido. Então, explica causal, né? Não lavei louça, portanto, apanhei, né? Ou por isso apanhei. Então, ela tá me mostrando a consequência de eu não ter lavado a louça, tá? Consequência é o fato provocado pelo fato principal. Portanto, por isso, são aí as conjunções mais utilizadas para consecutiva. Portanto, por isso, e, de modo que, sorte que, por conseguinte. A gente usa muito o por isso, de modo que, né, elas mostram bastante as consequências. Então, consecutiva indica consequência. Chorou, de sorte que o rosto inchou. Chorou, de modo que o seu rosto inchou, né? A consequência de tanto choro foi o rosto ter inchado, né? Então, vai mostrar aí a consequência de um fato. Beleza? Dúvidas no PV, tá bom? As condicionais, como o próprio nome diz, dão a condição de algo, né? O que é condição?
É o fato cuja ocorrência deve ser satisfeita antes da ocorrência principal do fato. Então, para acontecer algo, existe uma condição. Para eu ganhar dinheiro, qual é a condição para eu ganhar dinheiro? Eu tenho que trabalhar primeiro, né? Se eu trabalhar, eu tenho dinheiro. Se eu não trabalhar, eu não tenho. Então, essa é a condição, tá? Quais são as principais conjunções aí? Se, caso, desde que, a menos que, a não ser que, contando que. Exemplo: se fizer sol, iremos à praia. Se fizer sol, caso fizer sol, iremos à praia. Iremos à praia desde que faça sol. Então, são conjunções que vão marcar aí a condição. Para que alguma coisa aconteça, eu preciso que algo aconteça também junto, na condição disso, tá bom? Vou à praia, menos que faça sol, né? A não ser que eu queira lá ficar na chuva, na praia, né? Mas enfim, são as conjunções que vão marcar aí condição, tá? Concessiva indicam concessão de algo. Concessão é o fato que, podendo ajudar ou prejudicar o principal, não faz, né? Se alguma coisa for prejudicar, isso não vai ser feito, né? Embora eu tenha pedido dinheiro para minha mãe e ela não me deu. Embora, ainda que são aí uma das conjunções principais. Apesar de eu ter pedido dinheiro, ganhei. Conquanto, mesmo que eu precise comprar uma calça, não será possível, né? Por quê? Porque eu não tenho dinheiro, né? Embora, ainda que, apesar de, conquanto, mesmo que. Olha o exemplo. Embora chovesse, fui à praia. Deixa eu ir lá na chuva. Mesmo que tá chovendo, eu fui na praia. Certo? Mesmo que. Então, é uma concessão. Por mais que esteja acontecendo alguma coisa, tá bom? Fui à praia. Embora chovesse, ainda que estivesse chovendo, apesar de eu ter perdido a maior parte do meu dinheiro, consegui comprar um carrinho, né? Então, essas são aí as conjunções que indicam concessão, tá bom? Então, eu tenho aqui também as conjunções conformativas, que indicam conformidade. Conformidade, o que é? O fato que modela a ocorrência, é o fato principal. Conforme algo, né? Conforme consoante, como, segundo, de acordo com. Conforme minha mãe me disse, fez frio à noite. Segundo fulano de tal, segundo fulano de tal disse, como disse fulano de tal, certo? Então é conforme alguma coisa, tá? Como disse Caetano, todo homem deve brilhar, não morrer de fome. Como disse Caetano, todo homem deve. Olha ali a primeira frase, como disse Caetano, né? Tem o verbo dizer, como disse Caetano. Segundo disse Caetano, de acordo com Caetano, certo? Então, ela vai dizer aí a conformidade, tá bom? Tranquilo? Tem a comparativa. E vai indicar a comparação, né? A comparação é o contraste entre dois fatos. Vamos comparar uma coisa com a outra. O que eu tenho aí? Como, qual, tal qual, mais que, menos que, assim como e tão quanto. Ele é feio como o pai. Ele é feio tão quanto o pai. Ele é tão feio quanto o pai. Ele é mais feio que o pai. Ele é tão feio, ele é feio tal qual o pai.
tá? Então, tenho aí essa comparação, fazendo uma comparação. Uma coisa ou outra. Ah, mas como pai, não tem aí. Ele é feio como pai? É. Tem o verbinho aí implícito, né? Ela é mais alta. Ela é tão alta que bateu a cabeça em tal lugar, né? Ela é mais alta que o primo dela é. O é fica implícito, né? Porque o primo dela o é implícito. Então, eu tenho aí conjunções que fazem comparação de uma coisa com a outra, tá? De uma oração com a outra. Eu tenho as temporais, que indicam tempo. Tempo é o momento da ocorrência do fato principal. Vamos lá. Então, o que eu tenho aí de temporal? O que eu vou indicar? Quando, assim que, logo que, mal, apenas, enquanto, depois que, certo? Mal nasceu já é órfão. Por isso esse mal não é de mal, não, né? De mal de tempo. Mal nasceu, mal do tempo de nascer. Mal nasceu já é órfão. Quando cheguei, o show tinha acabado. O show acabou assim que cheguei. O show acabou logo que cheguei. Ela me olhava enquanto tomava sua bebida. Então, tudo isso vai indicando tempo, tá? E eu tenho umas finais que indicam finalidade. Para que aquilo? Qual é o fim daquilo? É o propósito, né? Finalidade é o propósito, a motivação do fato principal. Então, para que o que motivou aquilo? Com que propósito? Com que finalidade? Com que fim? Então, quais conjunções eu uso aí? Para que, a fim de que, para, com a finalidade de que. Ela veio para que a colega saísse mais cedo. Ela veio a fim de que a colega saísse mais cedo. Ela veio com a finalidade que a colega saísse mais cedo. Então, qual é o motivo? Qual que é a finalidade dela ter vindo? Beleza? E a última aqui são as proporcionais. Parece matemática? Tem alguma coisa a ver. Que indicam relação de proporcionalidade. A ocorrência do fato interfere direta ou inversamente ao fato principal, né? À medida que, à proporção que, ao passo que, tanto quanto, quanto mais, quanto mais, menos. Olha os dois exemplos aí. Quanto mais chovia, mais alagava o barraco. Então, proporção, né? Ele suava à medida que os exercícios sucediam. Ele se sentia melhor à medida que a menina deixava ele mais confortável. Ele se sentia melhor à medida que a conversa fluía. Ele se sentia melhor à proporção que a conversa fluía, né? Ele estava nervoso tanto quanto a garota. Quanto mais ela gritava, mais nervosa ela ficava, né? Quanto mais ele gritava, menos ele prestava atenção, né? Não, inversamente proporcional. Então, tem essa relação de proporcionalidade aí, beleza? Então, o que vocês vão fazer agora? Pegar esses 9 tipos de conjunção subordinativa e escrever 2 frases escolhendo diferentes conjunções de cada tipo, beleza? Então, fazendo esse exercício, vocês vão se apropriar mais. Se tiver dúvida, vai me chamar no PV. Depois que vocês fizeram isso, vocês vão responder essa questão aqui. Então, vocês vão classificar as conjunções subordinativas das frases abaixo. Então, você vai localizar primeiro, porque não está grifada, né? Hoje estou com humor péssimo porque briguei com a mamãe. Então, qual é a conjunção? Localize e classifica. Que tipo? Das 9 que nós vimos, que tipo é essa? Quando acordei, minha bolsa havia sumido. Então, qual é a conjunção? Circula, classifica, tá?
A C, conforme eu já sabia, tirei nota baixa. A D, ainda que eu sofra, não voltarei. E a E, caso você saia, fecha a porta. Então, localiza a conjunção e classifica. Beleza? Fez isso, vamos pro caderno do aluno aprender sempre, tá? Nós temos 3 exercícios lá que exige o domínio dessa habilidade, né? Conhecer as conjunções, conhecer a função semântica de cada uma delas para poder fazer esse exercício. Então, o exercício 4, lá do caderno Aprender Sempre, o que diz? Complete a tabela usando elementos de coesão, palavras que permitem a ligação das frases. São o que você aprendeu? As conjunções. Então, quero ir ao cinema. Não tem dinheiro. Poxa, que palavra que eu vou pôr aí para estabelecer uma relação com a outra. Então, eu vou escolher as conjunções que melhor se encaixam, tem que dar sentido. Não existe apenas uma resposta correta, tá? Então, você vai colocar uma aqui que dá sentido, tá bom? Fez isso, a gente vai para o exercício 5 e 6. Então, no exercício 5 e 6, ocorrem 2 frases isoladas. Sua tarefa consistirá em indicar a alternativa que contém a conjunção adequada para ligá-las a fim de obter uma frase coerente. Então, eu tenho 5. Ele era artilheiro do time. Ele não marcou nenhum gol no campeonato, né? Esse ponto aí, a gente vai tirar esse ponto, a gente vai tirar o ponto e vai unir as frases. Qual palavra que eu vou pôr no lugar desse ponto, né? Tirar a letra maiúscula, colocar a letra minúscula aí no meio, porque a frase não acabou. Mas que palavrinha que eu tirando esse ponto vai unir melhor as frases? Portanto, pois, o já que, o porém, tá? Mesma coisa 6. Eu vou tirar o ponto e vou aí unir as frases com o quê? Com a fim de. Devolve meu livro, estou precisando dele. A fim de, caso, pois, mesmo que. Então, só tem uma resposta correta essa, tá? Qual conjunção que vai estabelecer a relação aí corretamente? Beleza? Fez isso, fotografa, me manda, beleza? Vou passar a data para vocês aí, tá? Essas três partes que a gente estudou agora, a gente vai usar por muitos exercícios aí, tá bom? A gente vai usar em muitos exercícios no decorrer dessas próximas semanas, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham aprendido aí. Qualquer coisa vocês me chamam, assistam o vídeo novamente, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.